Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos começar hoje a ouvir mais uma das, a gente chama de vítima, né, ou das sobreviventes da Igreja Avivamento da Fé. Nós já trouxemos aqui alguns casos de pessoas que já estão tendo a coragem de denunciar nas redes sociais. Estamos ouvindo outras pessoas, estamos gravando com outras pessoas. Ao longo dos próximos dias a gente vai continuar fazendo esse trabalho de dar espaço, de dar voz e dar vez a essas pessoas que querem falar, que querem abrir o coração e contar aquilo que elas passaram nessa denominação. E a gente vai conversar hoje com a Daiane Brasileiro, ela está aqui do nosso lado. Seja bem-vinda, Daiane, um prazer imenso receber você aqui. Ela tem uma história, né, muito triste para contar e vai compartilhar com a gente essa história dela, essa trajetória dela na Igreja Avivamento da Fé. Bem-vinda, Daiane, seja bem-vinda. Amém, obrigado pelo espaço e eu quero desejar a paz do Senhor a todos. Amém. E vamos lá, né? Você é talvez a figura central de toda essa polêmica, porque tudo começa a partir de você, né, Daiane? Você tem conhecimento disso, né? Consciência disso, né? Não foi proposital, né? Desde o meu primeiro vídeo, só foi para os meus seguidores e tudo mais. Sim. E tomou essa proporção, eu não tinha noção que isso iria acontecer, né? Entendi. Então, para que as pessoas possam entender, para que a gente possa fazer uma entrevista bem dinâmica, conta pra gente do começo, quando é que você chega lá, quando a sua família entra na igreja. Vamos entender bem da sua entrada na Igreja Avivamento da Fé? O pastor, né, ele foi em Goiânia e lá ele viu meu pai cantar. Meu pai canta muito bem, né? E lá ele pediu meu pai para Deus, né? Ele falou que pediu meu pai como um presente. Então nós viemos no ano de 98, para o Avivamento da Fé. Nós éramos eu e a minha irmã, né? No vídeo eu falei que era eu, meu pai e minha irmã, mas eu, meu pai e minha mãe, só que eu tenho uma irmã. E ela tá desviada por conta de coisas que aconteceram na igreja. E nós viemos e construíram, né, uma casa pra gente lá. No início a gente ficou na casa do pastor e tudo mais. E trabalhávamos lá, né? Minha mãe cuidava da alimentação, de tudo, da família dele também, da cantina. Ela era maisona ali daquele pessoal, né? Tanto que protegiam muito ela, gostava muito da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que até hoje as pessoas se lembram com muito carinho lá. E meu pai também, né? Sim. Então, assim, a nossa família tem uma história muito linda naquela igreja. Então você chegou lá na década de 90. Isso. E a sua família, ela era remunerada pelo trabalho que desempenhava? Não. A gente morava lá, né? Então, quando minha mãe começou a ganhar, ela ganhava R$50 e R$50 para comprar mistura. Então ela juntava esses R$100 e comprava a mistura, porque era muita gente, né? E ela mineira, né? Então o mineiro tem aquela coisa de não deixar ninguém sair sem comer, né? Então, assim, se você perguntar para qualquer pessoa de lá que lembre da minha mãe, vai lembrar sempre como uma pessoa muito caridosa que ela foi. Nós moramos na igreja até ela falecer. Aí, quando ela faleceu, nós fomos convidados a sair, né? E tivemos que sair de lá. Isso foi em que ano, Daiane? Nós saímos em 2009. 2009. Isso. Eles pediram para vocês deixarem a casa? Sim, porque eles iam construir uma outra parte da escola, né? Aí o pastor pediu pra gente sair, pagou 1 ano de aluguel e falou que era pra gente seguir nossa vida. Uhum. O seu pai, ele trabalhava secularmente? Não, meu pai, ele, por incrível que pareça, ele é itinerante. E ele é um dos pastores que mais conhece as congregações do Avivamento da Fé. Ele já foi em quase todas.
As mais simples, ele já foi também nas de fora e tudo mais. Mas, assim, há muitos anos que ele faz esse trabalho, né? Uhum. Então, ele é um pastor muito amado por aquele povo. Ele era remunerado pela igreja como pastor itinerante? Não, ele trabalhou na portaria e limpava o templo durante um tempo. Aí ele era remunerado, mas um dia ele foi mandado embora sem saber o porquê. Aí quando ele foi para render o guarda, chegou lá, tinha outro guarda no lugar dele e não foi explicado o porquê tiraram ele. E aí ele continuou viajando, né? E até hoje. Ele tem 62 anos e continua, 64, e continua viajando aí por todo o Brasil, fazendo a obra de Deus. Então é daí que ele tira o sustento para casa. Sim. Entendi. E aí você falava sobre os anos em que você ficou na igreja. Conta pra gente como que era lá. Então, eu comecei desde o dia que a gente chegou lá, né? Eu já fui, comecei a cantar com a mocidade, junto com mais duas pessoas, que é o Josias e a Dayana Anselmo. Nós criamos o grupo de louvor, que hoje é o Ministério de Louvor. Então, eu sempre trabalhei na igreja, como igual aos músicos, né? Só que antes, a igreja ela não tinha o conceito de pagar as pessoas. Aí depois que foi melhorando, continuou esse conceito de pagar, né? Aí começou a pagar, tanto que nós tivemos músicos de fora, que não eram do ministério, mas que estavam lá. A gente teve a Érica Nascimento, que cantou. A gente teve o Michel Lima, que é um grande tecladista, que tocou lá. Danilo Nakayama. Então a gente teve muitos músicos que não eram do Aviva, mas tocavam lá e eram remunerados. Uhum. E você cantava sem ser remunerada também? Eu sempre cumpria os horários. A mesma carga horária dos músicos era a minha carga horária. A única diferença é que nas sextas-feiras eles têm ensaio e eu só ia quando tinha alguma música nova para passar ou o louvor inteiro ia, ou quem poderia, né? Porque tinha gente que trabalha fora, para passar as músicas novas. Mas eu não tinha a obrigação de ir no ensaio. Mas toda a carga horária que os músicos têm, eu tinha. Eu chegava no horário, no mesmo horário, na mesmo horário de saída, tudo isso. E quando é que os problemas efetivamente começam na igreja Avivamento da Fé? O que aconteceu? Eu comecei a dar sinais de que não estava bem psicologicamente, vamos por aí, pelo menos há uns 6 anos. Meu pai casou, né? Quando minha mãe faleceu, ele demorou aí uns bons anos e casou. Minha irmã foi viver a vida dela e aí eu fui morar sozinha. E nesse tempo todo que eu morava sozinha, eu comecei a desenvolver. Eu era muito bem, mas eu comecei a pegar uma carga horária assim, de trabalho muito grande. Eu ensaiava os adolescentes, ensaiava os varões, o Ministério de Louvor, também tinha. A gente tinha um coral, a gente montou um coral, tinha os adolescentes. Então, fora os cultos e os horários que a gente tinha que estar no culto, tinha vigílias, tinha muitas coisas. Então, as pessoas falaram assim, por que ela não procurou um trabalho, né? Porque a minha carga horária dentro da igreja, os únicos dias que eu tinha livre, de fato, era na segunda, na quarta e na sexta. Hoje, nós temos faculdades que pode fazer online, mas naquela época não tinha.
Que trabalho que você trabalha 3 vezes por semana? Então, eu tinha todo esse contexto de trabalho. Também tinha os ensaios. Tinha quarta-feira que eu ensaiava os varões e os jovens. E acabava a festa dos varões e dos jovens, quarta começava a ensaiar os adolescentes. Então, era um grupo atrás do outro. No sábado, a gente começava os ensaios às 4h30 e acabava o ensaio, tinha o culto, saíamos mais ou menos 9 horas da igreja, porque estávamos ensaiando para os cultos normais ou para as festas que viriam, né? Então, assim, a carga horária de ensaios, de cultos, era muito grande. Quinta-feira mesmo eu entrava às 1h30, tinha uma pausa nas 4 horas da tarde, 6h30 eu já estava na igreja de novo. Entendeu? Então, nesse tempo todo teve um desgaste vocal. Eu pedi ajuda para passar com otorrino, né? Mas em Osasco, na rede pública, não tinha otorrino e nem fono para voz cantada, só voz falada. Então, hoje eu tenho problemas acarretados pelo fato de estar sempre cantando e não ter pausas. Então, não tinha pausas. Tinha vigília, que eu tinha que estar às 11, das 11 às 4 horas da manhã, que é a última sexta-feira do mês. Aí, no sábado, tinha reunião de obreiros, que começava às 6 horas e terminava de 9h30 a 10 horas. Então, era uma carga horária muito grande, assim. As pessoas achavam que era só ir ao culto. Não. E fora os ensaios, né, que eu te falei, que eu ensaiava esses grupos. Então, quando acabava de ensaiar os varões, eu tinha que ensaiar os jovens. Os jovens têm 2 festas e tem um retiro. Então, era muita coisa. Essa rotina durou quanto tempo? Olha, só com jovens, 15 anos. Assim, direto, assim? Faz toda a programação musical. Por quê? O que acontecia? Para não haver nenhum louvor repetido, o que a gente fazia? Comunicava com o líder, fazia uma lista. Aí, para não ter louvor repetido, eu ensaiava, eu que procurava os louvores. Aí o Josias é o líder, tinha outros líderes também, antes dele, né? Hoje o atual líder é ele, mas os outros líderes, eu tinha que procurar louvores com tema, ensaiar os jovens da sede, depois ensaiar os jovens dos campos, que era na sede, né? Os ensaios dos campos. E tinha que essa fala entre os líderes era comigo. O retiro a mesma coisa. O retiro, para você ter ideia, nesse período todo eu pagava para trabalhar. Aí há 4 anos atrás, né, a esposa do pastor falou que era para mim falar lá onde era organizado, né, que não era mais para me pagar, porque eu ia para trabalhar. Porque de fato eu iria para trabalhar. O líder só me comunicava quem ia cantar e eu ia atrás dessas pessoas para fazer a lista. Quando ele ia para o culto, já estava lá a programação para ele, para os músicos, para a mídia, para todo mundo. E eu pagava para ir nisso, entendeu? Para ir nesse retiro e acabava não entregando como eu gostaria. Tanto Não se falava também. Eu queria ir no retiro das senhoras só para adorar. Não conseguia porque a rotina era muito intensa. Sim, a rotina era bem pesada. Como agora está tendo os ensaios, né, para a Renafé, que é em abril. Aí acabou a Renafé de abril, começava o dos jovens e os dos varões. Então, assim, eu não tinha férias, e quando eu tinha férias, era uma semana, e eu não recebia essa semana que eu ia viajar. Você encontrava tempo para você? Olha, eu ficava tão cansada,
que eu preferia, quando acabasse o culto, dormir. Eu saía muito pouco com os meus amigos. Eu confesso que eu fui uma amiga muito assim... Eu nunca abandonei, porque assim, o sistema, às vezes, quem saiu não pode ser mais amigo, né? Tanto que uma vez eu saí com os amigos e postei uma foto e aí eu recebi uma mensagem, né? Você só anda com lobos. Eu nunca deixei de ser amiga das pessoas que saíram. Chegou uma época que eu acho que era o auge da minha depressão, acho que a minha depressão aí já estava há muito tempo, que eu não tinha prazer de sair, de tão cansada que eu estava. Eu me boicotava, né? Eu falava assim, marcava com alguém, depois eu falava, eu tô cansada e não vou. Então, às vezes eu não tinha tempo para mim, porque a minha cabeça estava muito focada. E aí foi desenvolvendo, né, o burnout, foi desenvolvendo a bipolaridade, a depressão veio com tudo, eu tomava muitos remédios para dormir, há 9 anos eu tomo remédio para dormir, porque eu não consigo dormir sem remédio. Então, eu estou tendo um acompanhamento psicológico e descobri a depressão agora, mas a depressão ela já vem de muito tempo. Entendi. É verdade que existia uma espécie de concorrência entre você e a filha do pastor Dejaí? Da minha parte não, e da parte dela também não. Nós duas, a missionária até falava que uma era a tempestade e a outra era a calmaria. Hoje, eu entendo, né, ela ter se afastado de mim, mas da minha parte continua a mesma coisa. Uhum. E como é que era o seu relacionamento com a família do pastor Dejaí e com ele, propriamente dito? Era muito boa e respeitosa, mas eu tinha os meus limites, né? Não passava daquilo, porque eu me tornei uma pessoa muito reservada. Então, eu sempre tratei eles muito bem, todos eles. Hoje, eles me bloquearam de todas as redes sociais, né? Eu entendo eles, não culpo eles, não faria, mas eu não posso falar sobre o outro, né? Eu só posso falar sobre mim. Uhum. Mas sempre foi a gente sempre teve muita comunhão. Apesar de tudo isso? Eu sempre ganhei... perdão, eu bati aqui. A gente sempre tocava presente em aniversário, sempre teve isso. Eles sempre tiveram um carinho muito grande por mim, como eu tive sempre um carinho muito grande por eles, mas eu sempre mantive um distanciamento para me preservar. Uhum. E quando é que você começa a perceber que não dá mais para continuar lá? Na verdade, quando eu tive o burnout em agosto, pós-retiro, o que aconteceu antes? No último retiro que eu fui procurar saber em que ônibus que eu ia, né? Se eu ia no ônibus da manhã ou da tarde. Aí, uma das pessoas que cuidava dessa parte falou para mim, Dai, teve uma mudança, o Josias tirou o seu nome da lista de quem vai sem pagar. Isso 10 dias. Aí eu fui questioná-lo, né? Eu falei, você tira a líder de louvor, que faz a programação, e ele colocou uma pessoa da mídia. Aí a opção que ele me deu foi eu pagar metade, só que eu não tinha esse dinheiro. E o retiro naquela época era R$650. Caramba! Eu peguei uma bolsa que eu tinha, nova, e fiz uma rifa. E paguei o retiro e trabalhei normalmente. Foi o meu último retiro em agosto. Aí, quando me deu o burnout, o que aconteceu? Eu postei uma foto que eu tava na minha varanda e falei assim, virada, porque eu não tinha dormido.
Aí uma das filhas do pastor disse que recebeu uma ligação falando que eu tentei me matar. Por conta do meu laudo ter disposição aos... Falaram isso, mas eu tô falando isso em nome de Jesus. Eu nunca tentei o suicídio. Eu sim, sempre tive pensamentos. Hoje, com essa medicação nova, não tem mais esses pensamentos. E aí, uma das filhas dele me acordou, batendo nas minhas costas, tentando enfiar o dedo na minha boca, para me vomitar, porque falou que eu tinha tomado remédio pra... Sim. Aí foi quando eu liguei pro meu pai e falei, pai, aí eu tive esse burnout, né? Falei, pai, eu preciso viajar. Aí meu pai comunicou ao pastor, aí o pastor foi e falou para ele que ele não tinha responsabilidade sobre mim, porque eu era somente uma cantora, que ele fazia caridade. Aí isso me machucou muito, né? Aí eu fui para Minas com o intuito de ficar 15 dias. Quando eu fui para Minas, eu recebi uma mensagem da esposa dele, falando que quando os dois voltassem, porque eles tinham ido para os Estados Unidos, a gente iria conversar. E aí eu fui. Só que eu tenho 3 pets, né? E uma pet minha começou a ficar doente. Aí eu voltei com uma semana. Quando eu voltei, eu recebi a mensagem dela falando que não era para me cantar. Aí entramos em um consenso de que eu não iria no culto até eles voltarem, porque lá os levitas, eles sentam no altar. E eu não teria resposta para as perguntas que me viriam, porque eu era uma das líderes. Por que eu não estaria cantando? Todo mundo ia começar a perguntar isso. Daí, por que você não está cantando? Aí entramos nesse consenso. Aquele vídeo em que ele está falando de mim foi um dia depois que ele voltou dos Estados Unidos. Até aquele dia, ele não me chamou para conversar. Eu fui atrás dele para conversar. E aí, quando eu fui atrás dele para conversar, aí ele veio com a história de que o que ele fazia para mim era caridade, que eu não trabalhava para a igreja, que era caridade. Ele disse a você? Ele me disse que isso me magoou muito. Ele não quis olhar o meu laudo, ele falou que eu estava com estresse, falou que eu não tinha, eu era impedida de cantar na sede por tempo indeterminado, mas eu poderia cantar nas congregações. E isso para mim não fazia nexo, né? E fiquei 4 meses lá. Na segunda vez que eu fui conversar com ele, eu pedi para voltar. E aí ele foi e falou que não via Deus em mim, que Deus não tocou no coração dele e não tinha resposta de Deus para me cantar, que o meu patamar com Deus estava baixo. E aí foi quando ele falou assim que era alguma coisa entre eu e Deus e que não era para me procurar ele para pedir para cantar, porque eu não ia cantar mais, mas eu tinha que continuar sentada lá no altar. E aí vinha, né, as pessoas conversar comigo, orar por mim. Eu tive uma grande rede de apoio das missionárias, dos membros, né? Porque se nem eu estava entendendo, e ainda mais os membros. Uhum. Mas o que aconteceu? O início de tudo isso foi quando eu questionei uma pessoa de total confiança dele, por que estavam algumas pessoas com o salário aumentando e sendo registrada e eu não. Tudo começou a partir daí. Hã? Tudo começou a partir daí, então. Isso. Aí, essa conversa foi até antes dele viajar. A pessoa conversou com ele antes de viajar. Então, eu não sabia que ela tinha falado isso para ele.
Você pode dizer quem é essa pessoa, Dani? Eu não quero falar o nome dela. Sem problemas. Pode seguir. Mas é uma pessoa da confiança dele, né? E quando eu cheguei nela para falar, ela falou que não falou. Então, por isso que eu não quero falar, né? Porque ela mentiu para mim. Porque eu sabia que foi ela. Porque foi a única pessoa que eu falei sobre. Entendi. Então, aí ele começou a ter, eu acho que tipo, um desgosto comigo, né? Por eu querer ganhar um pouco mais e ser registrada. Na visão dele, eu não merecia isso. E aí foi quando ele falou isso, né? Que era para me continuar ali, mas eu não iria mais cantar. Porque ele não via mais espiritualidade em mim, né? No caso, Deus não estava mais em mim. Na terceira vez, eu fui chorando conversar com ele, porque eu queria vir para ficar perto do meu pai. E todo mundo já sabe o quanto eu recebia. E o quanto eu pagava de aluguel. E eu não tinha tantos alunos, né? Porque a filha dele também dava aula, então a gente nunca teve essa competição. Os alunos dela eram dela e os meus eram os meus. Mas eu não tinha tantos alunos ao ponto de eu juntar dinheiro para vir para cá. E aí, o que eu pedi para ele? Eu falei, eu posso passar um tempo com meu pai? Aí ele falou, pode, até você tirar esse estresse da sua cabeça. Em momento algum, ele aceitava o meu laudo, que eu estava com depressão, burnout e bipolaridade. Uhum. Então, foi piorando a situação, né? Porque você não pode pegar uma pessoa que está com depressão e tirar tudo dela. Então, tirar como foi tirado, imagina, eu cantava em 4 grupos, me tirou tudo isso. Você imagina quantas crises, e eu estava tomando uma medicação errada. Aqui em Assis, que eu passei com um psiquiatra, que a minha madrasta pagou, que ajustou a minha medicação toda, entendeu? O remédio que eu estava tomando era para autismo e quem tem esquizofrenia. E eu não tenho autismo e nem esquizofrenia. Então eu tinha muitas crises de ansiedade, tanto que uma vez eu tive uma crise de ansiedade no altar e estava todo mundo no altar e uma adolescente saiu do lugar dela e foi orar por mim. Todo mundo viu eu tendo a crise, uma adolescente foi lá, me abraçou e orou por mim. Ninguém foi te avisar, só ela? Não. Ninguém foi, até a mim. Mal poucas pessoas do grupo conversavam comigo direito. Parecia que eu tinha uma lepra, sabe? Antes eu era amiga de todo mundo e eu sempre fui muito empática. Então, assim, se alguém estava precisando de uma cesta básica, eu ia atrás. Eu poderia estar passando fome, mas eu não tinha coragem de pedir para mim. Mas se alguém precisasse, eu ia. Falava, ó, pessoa tal tá precisando, como já aconteceu. Uhum. Eu ia atrás. E aí eu me vi, eu falei, eu acho que não existe amor nessa mesa para mim. Você acha, Daiane, que isso era uma orientação do pastor? Na verdade, eu acho que era um medo da reação dele. Entendi. Se alguém o abraçasse. Entendi. Porque pelos vídeos, né, que você viu, você vê o autoritarismo, né? Então, as pessoas poderiam ficar com medo, né, de me dar um certo auxílio e ele ver. Eu não sei, pode ser isso
ou a pessoa de fato não gostar mesmo de mim, que não é um problema, né? Aí a partir daí. Aí, depois, na quarta conversa que eu tive com ele, 2 dias antes de eu chegar em Osasco, teve uma confraternização, e nessa confraternização foi dito, né, como eu era uma das líderes, foi dito que o pastor me tirou da liderança, né, mais ou menos isso, e eu iria ficar sem cantar por tempo indeterminado. Aí, quando eu cheguei aqui, os 2 meses que eu fiquei aqui em Assis, eu ajudei no louvor, eu fui cantar fora, no Avivamento da Fé mesmo, em outras congregações. Mas quando eu vim morar, a história mudou. Receberam a mesma ordem de não me darem oportunidade. Aí eu vejo que, de fato, não tinha mais como eu ficar. Porque, assim, a palavra de Deus diz que o jugo do Senhor, o fardo é leve e o jugo é suave. Uhum. Eu não precisava. Quanto tempo eu teria que ficar ali para voltar a cantar? Foi por isso que eu fiz aquele vídeo explicando às pessoas o porquê da minha saída. Porque estavam falando muitas inverdades. Tem uma pessoa que chegou a falar para os outros, olha, não acredita nela porque ela tá doida. Usaram a minha doença para falar que eu tô doida, mas eu não estou doida, eu só estou doente. Uhum. E eu sei, e eu creio no Deus que eu sirvo, que isso vai passar. Isso vai passar. Deus deixou a medicina, então eu creio que eu estou passando por um tratamento, e eu creio que logo mais a depressão, ela não vai fazer parte da minha vida. Mas o que mais me machuca é saber que a esposa dele tem depressão. Outras pessoas no grupo têm depressão, mas outras 2 pessoas. E só o meu caso teve esse peso de ser cortado, de ser tirado. Entendeu? Não teve. Se fosse eu no lugar, eu faria uma campanha, eu iria orar. Ninguém foi me visitar, sabe? Ninguém foi me chamar. Vamos sair para esparecer. Teve essa empatia. Às vezes, o que eu precisava era disso. Entre um grupo em que eu ajudei a formar um grupo em que eu dei meu sangue, eu dei minha vida, eu dei minha voz. Hoje eu tenho problemas vocais por causa disso, porque eu não tive descanso, eu não tive férias. Tem um relato que eu quero falar sobre isso, que para mim foi extremamente pesado. Meu pai, no ano de 2023, 2023, meu pai, ele teve um problema intestinal, necrosou 2 metros de intestino e teve um bolo fecal. E foi depois do retiro, foi na segunda-feira após o retiro. Desculpa se eu falar alguma palavra repetitiva, tá? Porque é por conta dos remédios. Fica à vontade. E aí, eu não pude, e meu pai teve que ir para Marília. Se meu pai tivesse demorado 2 horas para chegar em Marília, ele foi de ambulância. Ele teria falecido. Como era um mês que as pessoas do grupo tinham férias, e tinha grávidas e tudo mais, o grupo ficou reduzido. E eu tive que ficar. Meu pai ficou na UTI por 5 dias. Na sexta-feira teve vigília. E eu fui 10 horas para a igreja, fiquei na galeria. Eu só chorava, porque meu pai estava naquela situação.
E eu não tinha tempo para absorver tudo aquilo. Meu pai ficou entubado. Então, eu já tinha perdido a minha mãe. E imagina o medo que eu tava de perder o meu pai. E meu pai só saiu da UTI no domingo. E a fala do médico foi: se ele não for ao banheiro até domingo, ele vai voltar para a mesa de cirurgia. Então você imagina, sexta-feira vigília, reunião de obreiros e o culto de domingo. Eu não dormi durante 3 dias, porque eu não podia fazer nada, eu não podia estar lá, porque o grupo estava reduzido. E quando meu pai me ligou, falou: filho, o pai já foi no banheiro, o pai já tá bem. Aí eu caí enferma. Eu fiquei 5 dias de cama. Uhum. Eu não tinha forças para fazer comida para mim. Foi como se toda aquela carga que eu estava segurando caiu. Uma única pessoa foi na minha casa e levou uma refeição para mim. Sabe o que eu fazia? Eu sentava, colocava ovo para cozinhar, não porque eu não tinha comida para fazer, é porque eu não tinha força para ficar em pé. Aí quando eu cozinhava, eu esperava, ia lá, comia 2 ovos e ia dormir de novo. Eu fiquei 5 dias assim. Estão até falando que a minha depressão é por conta da minha, porque eu sou bariatricada, né? Mas a minha bariátrica foi há 12 anos atrás. E estão falando até que pagaram a minha bariátrica. Sabe quem pagou a minha bariátrica? A minha mãe. A minha mãe fazia bolo para pagar o meu convênio. E quando a minha mãe faleceu, quem continuou pagando foi meu pai. Aí eu fiz a bariátrica. Então, falaram muitas mentiras. Ela tá com depressão porque ela fez bariátrica. Eu fiz bariátrica há 12 anos. Eu tenho um relato de uma pessoa do grupo que o pai dela estava com câncer de pâncreas e ela tinha acabado de divorciar por conta de traição do marido dela, e ela contraiu uma dívida muito grande e ela estava passando dificuldade financeira. Uhum. E aí chegaram nela e falaram: você vai ficar sentada porque você não está vindo no ensaio. Porque ela deu prioridade para passar um sábado com o pai dela, que veio a falecer. Então, faltava muita falta de empatia. Porque eu acho assim, Isael, que eu não preciso sentir a sua dor para te ajudar. Então, falta muita empatia. Faltou muita empatia com essa moça. Faltou muita empatia comigo. E aí, quando eu fiquei com depressão, né, impacto, aí falaram que tiraram todos os meus cargos e falaram que eu era uma pessoa que eles faziam caridade, que eu não trabalhava para a igreja. Tem um projeto lá chamado Expresso Missionário, que eu fazia parte, eu que liderava o louvor. Eu acho que era uma vez por mês ou a cada 2 meses nós íamos, né? Fomos até para Tocantins. Eu não sei se eu já falei isso, me perdoem. E eu pagava minhas passagens. Eu pagava as minhas passagens e ainda pagava a alimentação que eu comia durante a viagem, ganhando 250 por semana. E eu tinha que ir. Quando saía a lista, o meu nome já estava lá. Só que nas últimas eu cheguei na pessoa e falei: eu não consigo mais pagar. Porque eu tinha que deixar alguém cuidando dos meus gatos. Então eu tinha um custo. E só foi nas últimas que me deram esse privilégio de não pagar. Daiane, então, nesse episódio em que seu pai precisou passar por essa cirurgia, a igreja ajudou, contribuiu de alguma forma? Nem perguntaram se ele estava bem.
Nem perguntaram, nem o próprio pastor Jair, que é amigo dele? Uma mensagem perguntando se ele estava bem, como que ele estava, se ele estava vivo, se estava precisando de alguma coisa. Não fizeram isso. Então imagina que nem um clamor na igreja e não levantaram pela vida de seu pai. Sim, clamor, sim, porque eu mandava bilhete, né? Eu mandava recadinhos. Você pedia. E o meu pai é uma pessoa muito amada lá. Então as pessoas também fizeram uma corrente de oração por ele. Entendi. Teve um vídeo que você fez em que você falou que foi pedir ajuda pro pastor para poder se mudar para Assis, né? Você queria mudança, queria alugar uma casa. Como é que aconteceu isso? Então, foi na quarta conversa que eu tive com ele, né? E aí ele falou que era a hora do meu pai e da minha madrasta cuidar de mim. Então eu não achei justo, porque ele sabe que o meu pai vive da obra também, né? E tudo mais. Aí eu falei que eu ia dar o meu jeito. Colocar a cara na internet e pedir ajuda para ir embora foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Quem me conhece sabe o quanto eu sou tímida. Foi o que eu te falei, eu prefiro pedir para outros do que para mim. Sim. Mas eu precisei, porque senão, de fato, eu iria entrar numa depressão muito mais profunda. Hoje eu tenho acompanhamento de um... Eu até escrevi porque eu não quero falar errado, porque ele é muito top. Ele é um psicanalista chamado Tiago Norberto, e ele trata de saúde mental. Ele faz um trabalho lindo, que ele faz também trabalho voluntário. Então, assim, ele me abraçou. Eu tenho também uma psicóloga, só que ela pediu para não falar o nome dela, mas o Tiago, ele autorizou, né, eu falar o nome dele, Tiago Norberto. Ele foi líder da Mocidade também por uma época, novamente da fé, e ele tem me ajudado muito, porque ele é psicanalista formado, né? Então, assim, várias questões, até das minhas culpas mesmo, eu não me isento das minhas culpas, de não ter ido atrás do meu, mas assim, eu fui criada num ambiente em que o que eu faço para Deus é para Deus, eu não faço para o homem. Então, sendo uma pessoa obesa, sendo uma pessoa pobre, sendo uma pessoa que não tinha uma remuneração, sendo uma pessoa que tinha uma carga horária de trabalho, como que eu iria pagar uma faculdade? Como que eu iria? Eu só pensava em fazer a obra de Deus. Eu sempre tive esse amor à obra de Deus. E eu sei que hoje eu me coloco nessa posição de que eu fui errada. Eu deveria, sim, ter pensado em mim. Mas não me arrependo, porque eu sei para quem eu fiz e por que eu fiz, né? Eu sei que em Deus nada se perde. Você dedicou quanto tempo ao todo da sua vida a essa igreja? Olha, dos 13 até agora. Não vou falar a minha idade, tá? Por muito tempo. De 98 e bora aí de 98. Até agora. Até agora. Você continua no Avivamento da Fé? Não, depois daquele vídeo, aquele vídeo que você até repostou, ali foi um esclarecimento para falar por que eu estava saindo. Porque estavam tentando barrar o meu ministério, né? E me coloca. A palavra é cantar, ficar sem cantar por tempo indeterminado. Então, eu não posso permitir que façam isso, né? Então, eu saí com muita dor no coração, porque de fato eu amo muito as pessoas, amo muito o pastor. Eu sei que, como ele errou, eu também tive meus erros, mas eu não posso permitir que façam isso comigo.
É verdade que as pessoas, muitas dessas pessoas da igreja não contribuíram com você, não ajudaram, não mandaram pix por conta da igreja? Houve uma espécie de coação para que as pessoas não ajudassem? Sim. Como é que foi isso, Perna? Me mandaram esse vídeo, mas eu acho que já saiu do ar. Em que falava, eu sei quem tá vendo o vídeo, eu sei quem tá vendo, quem tá contribuindo, quem tá comentando. E aí as pessoas pararam de ajudar. Ou não ajudaram? Muitas pessoas não ajudaram. Falaram, teve pessoas que mandaram mensagem, a gente vai te ajudar. E depois não ajudaram. E aí, vai de cada um, né? Você conseguiu arrecadar algum valor interessante para poder te ajudar? Olha, graças a Deus, teve pessoas que me ajudaram. Ainda falta algumas coisas, né? Porque eu contava mais com os membros do Avivamento da Fé, né? Mas, assim, depois desse comentário, ficou um pouco mais difícil. Mas é aquilo, né? Deus, ele vai sempre cuidando da gente. Tem um vídeo do pastor Bejaí em que ele aparentemente se refere a você, ele aponta até no altar e diz que, como eu disse, supostamente relacionado a você, que você dormia até 3h30 da tarde, ficava com um bumbum na cama, ele até fala isso, e que não registraria dessa forma. Era com você que ele estava se dirigindo e isso procede? Era comigo, mas isso não procede. Todo mundo sabe que eu não dormia até 3 horas da tarde. Eu tinha muita coisa para fazer para dormir até 3 horas da tarde. Por que ele falou isso, então? Eu acho que no impulso, né? Você vê que ele não estava normal, ele estava com ira. Tanto que usou uma palavra pejorativa, né? Sim. Não se usa uma palavra dessa no altar. Aquilo não é normal dele, não? Olha, a vida inteira. Ele é um pouquinho... Tem dias bons, mas quando ele tá virado, ele tá virado. O Daiane, houveram outras pessoas nessa igreja, no Avivamento da Fé, que passaram pelo que você passou? Oi? Houveram outras pessoas no Avivamento da Fé que passaram pelo que você passou? Sim. Muitas pessoas. Você pode contar pra gente algum exemplo? Eu contei dessa menina, né? Que saiu dessa forma. Teve outras pessoas que tiraram, também não explicaram porque. Então teve muito. É triste, mas teve. Uhum. Teve, por falar nesses casos, teve um áudio que vazou recentemente, até a gente reproduziu aqui, que era de um áudio da irmã do pastor Dejaí para o seu pai. Você pode comentar aquele áudio também? Então, eu tenho um carinho muito grande por ela, né? A missionária Mara. E aquele áudio, para mim, foi extremamente desconexo, porque pela fala dela, ela ia me dar uma casa. Eu não sei se ela tem esse poder aquisitivo para fazer isso. Tentaram falar que meu pai vazou o áudio e meu pai não tem essa capacidade. Até para aumentar a fonte do celular dele, quem tem que fazer isso somos nós. Então, achei de muita maldade depois ela falar, né, que foi meu pai, ou eu, ou a minha madrasta, sendo que quando ela mandou o áudio era 10h23, minha madrasta entra 9 horas da manhã no trabalho, e meu pai me viu naquele dia às 4 horas da tarde, e o áudio já estava viralizado. Então, acho que ou ela mandou para alguém,
mas eu não acho que ela faria aquilo. É a minha opinião. Foi tipo o que você falou, né? Demorou 30 anos para fazer alguma coisa, porque agora todo mundo fazer alguma coisa é meio que controverso, né? E o que o seu pai acha de tudo isso, Taiane? De toda essa situação envolvendo você e a igreja, o pastor Dejaí? Quando começou tudo isso, o meu pai também ficou com depressão. Hoje ele está em tratamento, graças a Deus. Ele melhorou, assim, 50% quando eu vim para cá, né, passar um tempo com ele. E ele não deixou eu ir embora, né, mesmo eu sendo uma mulher adulta. Ele falou que não queria mais que eu fosse, porque ele já sabia das coisas que eu iria passar, né. Então, ele está muito triste porque a congregação onde ele congregava do Avivamento da Fé, aqui em Assis, o povo ama muito ele ama muito o povo. Só que não tem como ele ficar num lugar onde maltrataram a filha dele, né? Então, ele saiu também. Ele também deixou a igreja depois de tanto tempo? Sim, ele vai congregar agora na Assembleia de Deus. Entendi. E o que você espera do futuro, Naine? O que você prepara para o seu futuro? De verdade, eu quero a cura. Eu quero a cura, não só a cura física, mas eu quero a cura de todos os traumas que eu vivi, de todas de tudo que eu passei, sabe? De todos os nãos que eu levei em vida, de tudo que me tiraram, de tudo que não poderiam fazer por mim e não fizeram. Eu quero ser curada de tudo isso. Eu quero voltar a cantar como eu cantava, né? Como eu te falei, a minha voz está prejudicada e eu não tenho condições de passar com otorrino e nem com fonoaudiólogo. Eu quero voltar a ter uma voz forte, como a minha sempre foi. Uhum. E eu quero continuar com o meu ministério. Eu não vou parar. Eu já estou em uma igreja. Fui muito bem recebida pelo pastor. Esse pastor me abraçou. É um pastor muito carinhoso. Já estão me cotando para fazer parte do louvor. Já estão me abraçando, sabe? Então, estou me sentindo muito acolhida. Agora, o que eu mais sinto nessa igreja é um acolhimento. Eu precisei sair fora da bolha para ver que existe um evangelho diferente. Você sabe que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando agora são membros da igreja Avivamento da Fé. Talvez até a própria família do pastor Dejaí, amigos, ex-amigos. Você quer mandar uma mensagem para eles? Quer deixar algum recado? Fica à vontade. Olha, eu queria agradecer ao pastor Vitor daqui e ao Avivamento da Fé daqui, que me abraçou, que eles não têm nada a ver com isso, né? Uhum. A família do pastor, eu quero agradecer a eles. E por mais que tenha acabado dessa forma, eu não gostaria, mas não partiu de mim, né? Como você já sabe. Eu continuo amando eles da mesma maneira, não excluí, não bloqueei, mas entendo a postura deles. Mas assim, eu sei que um dia isso vai passar, eu sei que um dia a gente pode se reencontrar, ou não, se eles não quiserem, né? Mas hoje o meu posicionamento é ficar aqui, é não ir, até eu ficar curada de todas essas dores, né? Não só as dores físicas, né? Que foram geradas no ministério, que no caso é a depressão, burnout e a bipolaridade,
mas também as dores espirituais e as dores sentimentais também, né? Então, eu desejo que o avivamento da fé cresça, eu desejo que tenham mais empatia, eu desejo que eles evoluam como seres humanos, porque Jesus está voltando e nós precisamos ser a igreja dos últimos dias, né? Tem muita gente aí que vai voltar para a igreja e nós precisamos estar preparados para esse povo que vai voltar. Daiane, você pretende de alguma forma buscar uma reparação judicial pelo tempo de trabalho que você dedicou à igreja lá? Olha, eu não sei te responder essa pergunta. Eu ainda tô muito abalada com tudo, né? Uhum. Mas eu recebo muitas mensagens das pessoas me aconselhando a fazer isso, né? Quase 30 anos, né, de vida dedicada à igreja, né? Sim. O que seu pai pensa? Não como uma pessoa que vivia de caridade. Porque quem vive de caridade não tem horário para entrar e nem sair, né? Verdade. O seu pai reforça isso? Ele orienta isso também? Sim, meu pai, ele tá comigo para o que der e vier. O que eu optar a fazer, ele vai me apoiar. Muito bem. Daiane, eu torço para que tudo dê certo na sua vida, que você consiga restabelecer sua saúde emocional, isso que de fato importa, né? Saúde física, saúde emocional. E o espaço aqui está sempre aberto. Já te agradeço, inclusive, por ter aceitado essa entrevista e ter escolhido nosso canal para contar a triste história que você passou na igreja Avivamento da Fé. É claro que também não é só triste história, né? Certamente tem coisas boas para contar, certamente você tem boas lembranças, né? Não é só coisa ruim, né? E eu te agradeço por ter me dado um tempo, né? Por ter me acolhido aí, porque não está sendo fácil, né? Lidar com tudo isso que está acontecendo. E falar para as pessoas que, na minha versão, que eu não fiz isso de caso pensado, que eu não estou tentando manchar o nome da igreja, não, que eu só postei aquilo porque estavam falando de mim. Uhum. Tem hora que a gente tem também que tomar as rédeas da nossa vida, né, e falar a verdade, porque aquilo lá não era verdade. Nem o que foi dito naquele vídeo lá, que eu ficava 3 horas naquela situação, nada disso é verdade. Daiane Brasileiro, um abraço, estou à sua disposição sempre. Deus abençoe. Tchau, tchau.